caminham com Deus e morrem antes do tempo, ou pelo menos antes do nosso tempo. Quem morre de repente, ou aquele que morre de repente, nos traz a sensação de que ele morreu antes da hora, antes do tempo. Quanta vida, irmãos, tinha aquela menina de 4 anos. Eu estou tomando aqui como exemplo porque é um dos exemplos mais recentes. Mas quantas crianças que Deus levou, que nos vem à mente. Quantos jovens. David Brainerd, já ouviu falar dele? Um dos maiores missionários que o mundo já teve. Morreu cedíssimo. Genro de Jonathan Edwards. Morreu cedo, lá no meio dos índios. Por que Deus leva pessoas tão cedo? Num dos seus escritos, Rubem Alves fala das características de uma flor conhecida como glória da manhã. Já viu essa flor? Pessoalmente eu nunca vi, estava pesquisando para pregar, me deparei com essa informação aqui, fui lá na internet e vi, que flor lindíssima. Aquela flor tem ali uma simetria pentagonal, quase que circular. Ela tem uma única pétala, que forma ali um cálice. A cor é de um azul claro, assim, quase que transparente, lindíssimo. Essa flor, ela se abre logo que o sol nasce. Por isso que recebe o nome Glória da Manhã. Quando o sol aponta, ela começa a se abrir. E ela tem uma característica muito singular. Lá pelo meio-dia, quando o calor é intenso, começam a aparecer na pétala estrias roxas bem fortes. E essas estrias são um sinal de que o fim está chegando. E lá pela tarde, aquela flor tão bela começa a morrer. A glória da manhã não vive mais do que 7 horas. Em 7 horas, ela nasce, ela mostra o seu glamour, mostra a sua glória, e logo a pétala se enruga, murcha, enrola-se, torna-se roxa e morre. Rubem Alves vai dizer assim: comove-me a tranquila beleza desta flor logo pela manhã. Ela se abre de uma forma tão bela, parecendo que desconhece que logo irá morrer. Ou será que sabe? Talvez por saber que logo morrerá, ela se abre com uma beleza tão intensa. Sabe que não há tempo a perder. Entende que é inútil lamentar. Só lhe resta ser bela. Irmãos, algumas pessoas vêm a esse mundo de forma semelhante a essa flor. Vivem pouco, mas o pouco que viveram teve uma intensidade, uma beleza muito grande. Porque Deus permitiu assim. Jacó morreu quando já tinha chegado. Raquel morreu no meio do caminho.
Por que a morte de Jacó foi domada e a de Raquel foi selvagem? Mistérios. Por que Enoque não viveu mais tempo? Deus para si o tomou. Por que Jim Elliot e seus amigos viveram tão pouco? Eu poderia aqui buscar outras respostas, mas ao pesquisar para pregar e ao longo da história, tudo que eu já li sobre a morte, até hoje eu nunca encontrei nenhuma resposta tão satisfatória e que me trouxesse um consolo tão grande como uma carta que uma vez eu li e vou ler agora para vocês, do Caio Fábio, respondendo a uma mãe. Essa carta, ou a resposta que ele deu a essa carta, tem consolado o meu coração a respeito de pessoas que morrem cedo e acerca de tantas outras mortes. É uma carta um pouco longa, vou levar aí uns 10 minutos lendo, mas você vai perceber que eu vou chegar ao fim e você vai... Ué, já acabou a carta? Que resposta fantástica que esse homem deu para essa mãe desesperada. Ela diz assim: eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha linda, maravilhosa, de 26 anos, com apenas 5 meses de casada. Hoje faz 7 dias que a perdemos. Ela era poesia, cor, música e sensibilidade. Nós somos uma família que conheceu Jesus quando as nossas 3 meninas tinham entre 3 e 8 anos. Passamos por grandes lutas e desafios e congregamos na igreja presbiteriana do setor sul de Anápolis com o pastor Ronaldo Cavalcante. Quarta-feira passada, por volta das 13 horas, meu marido me falou que tínhamos que ir para Goiânia, porque a nossa filha do meio, a Poliana, tinha desaparecido. As minhas pernas sumiram, mas eu levantei e entrei no carro para ir até Goiânia. Apenas com 26 anos, ela era a publicitária mais conhecida da cidade por causa da sua alegria e capacidade de incentivar empresários a acreditar em seus próprios negócios. Os homens da família foram para a delegacia e nós, as mulheres da família, ficamos 30 horas ininterruptas orando, clamando a Deus e esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já havia sido encontrado com seus pertences dentro e o mesmo havia sido queimado para apagar provas e digitais, dificultando o trabalho da polícia. Oramos sem cessar, lemos a palavra e tivemos a certeza de que o resgate seria pedido. Esperamos que ela voltaria para nós. E com sua tremenda capacidade poética e criativa, e como uma menina apaixonada por Jesus, ainda escreveria um livro para promover quebrantamento e conversão em muitas vidas. Pastor, a única palavra que eu queria ouvir nessas 30 horas de vigília e emoção, aflição e angústia profunda, era: a encontraram. Ou um toque de telefone com o pedido de resgate. Finalmente, alguém entra naquela casa onde estávamos, amigos e parentes amontoados na sala, escorregando do sofá para o chão. Então ouvimos: achou. Mas foi encontrada morta com 2 tiros. Nós todos estávamos fazendo uma campanha de oração. E eu sei quais eram os planos dela para o futuro.
planos de paz, de criação, de crescimento, para que o mundo conhecesse o talento gratuito que Deus lhe deu. Pastor, não posso considerar que a minha não aceitação seja egoísta. Ela queria viver aqui com seu marido, a lua de mel que a esperou por 8 anos. Ela queria ter filhinhos e levá-los para jogar bola com o avô, que não teve meninos, só meninas. Ela queria realizar sonhos comunitários. No ano passado, ela criou um site, amigoinédito.com.br, para movimentar os internautas a fazerem boas ações e registrarem seus depoimentos nesse site. E agora, eu entendi a resposta que deram para o humano, mas voltar a falar com Deus está difícil demais. Ainda não sabemos quem foi o sujeito que atirou nela, mas eu não posso acreditar que foi da vontade de Deus. Se foi o ódio do inimigo das nossas vidas, eu pergunto, por que Jesus deixou assassinos interromperem a caminhada de uma mensageira de Deus? Acabou a carta. O que você diz para uma mãe dessa? Minha irmã amada, graça e paz. Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da nudez do pai. Do pai Noé. Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú e nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã. A filha de Baraque não deveria ter sido morta pelo voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca. E por isto não deveria ter perdido nenhum filho. Isaías não deveria ter sido cerrado pelo meio. A mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe jamais deveria ter comido seus filhos no auge da fome. No meu ponto de vista, João Batista deveria ter vivido vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de um traseiro bonitinho. Jesus, o Verbo, a palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho, e todos foram. Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido e banal. Enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada, enquanto a maldade se torna poder, enquanto gente boa some sem explicação. Sim, entregue a minha visão menor do que a de uma ameba e mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade do egoísmo. Eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, poderia ajudar Deus a ser Deus, determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida. Enfim, eu, entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria.
Sim, ninguém. E se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, irmã, se eu fosse Deus, o Deus do mundo, ninguém morreria. Ou então, ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente ninguém morreria, não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito aceitei e vi que de fato não vejo. Percebi que de fato não discerno. Entendi minha limitação de entendimento. Constatei que meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha causa. Sabe por quê? Morre o vizinho e não sinto nada. Morre o jovem da esquina e logo esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde moro, onde vivo. E aqui não posso conceber que aconteça o que acontece no mundo inteiro. O que não dá é para sofrer em nome de sua filha os sofrimentos que ela não está sofrendo. Sim, porque você, mãe, queria ver a sua filha casada e feliz no casamento, tendo filhos, se realizando profissionalmente. Esses são os seus sonhos, mãe, que um dia foram os sonhos dela. Mas saiba, agora já não são mais os sonhos dela, mas apenas os seus sonhos por ela e para ela. Hoje, para ela, o melhor marido é névoa perto da glória dos céus. A melhor lua de mel é amarga se comparada à alegria do reino celestial. Os filhos mais lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor que ela está tendo no céu. As realizações profissionais que orgulhariam a você e a ela, hoje, para ela, são canseira e enfado que cessaram. O problema, mãe, é que você não teve tempo para se realizar nela. É claro que a dor é indescritível e ninguém pode dizer que não conheço tal dor. Mais de uma vez. Todavia, é como pai que já perdeu um filho, como filho que já perdeu o pai, como irmão que já perdeu o irmão, como amigo que já perdeu dezenas de amigos, que lhe digo que os meus sentimentos seriam todos como os seus, não fosse o fato de que discerni há muito tempo que a maior dor dos enlutados é ainda egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena, mas não a nós. E também vi que tais sentimentos são todos o resultado de minha vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato. Ou seja, descobri com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida neles, nos que foram. Entretanto, hoje, o que lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que digo? Ora, é a simples coerência com a fé que professo. É a simples coerência com Jesus.
É a simples coerência com a existência que mata os homens dos quais o mundo não é digno. É coerência com João Batista, que não era inferior ao meu filho Lucas, e mesmo assim morreu por um capricho. O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé, que se projeta para a vida, que é sim, somente tal poder pode nos fazer vencer tal dor, a qual, por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo. Sempre mistura fé com privilégio. Sempre crê que a vida eterna é uma belezinha apenas para quando a gente estiver caquético. Leia os evangelhos e veja se é justo você pensar que a vida dos discípulos de Jesus esteja para além da calamidade. Sei que no momento minha resposta chega a você como vinagre na ferida. Infelizmente, no entanto, não tenho consolações vazias. E nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse. Jesus nunca consolou ninguém dizendo: que pena, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mas creio e internalizo como verdade a declaração que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que lhe digo, você não entenderá agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar os nossos amados. O que não é certo é perguntar por que, em um mundo que mata tanto todos os dias, gente que amemos também possa e venha a morrer. Além disso, o fato de ter sido um sequestro seguido de assassinato, do ponto de vista de Jesus, não muda nada. Posto que lhe tenham falado das desgraças e maldades praticadas por Pilatos, ou do acidente idiota na Torre de Siloé e a tais narrativas, ele não acrescentou nada em especial, visto que dele não se tenha havido um ó, ou um oh, ou um que coisa. Não, ele apenas disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O fato, mãe, é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo deste mundo para a morada celestial. Você teria? Sinto saudades, choro, abraço as memórias, beijo meu filho no meu coração todos os dias, mas não o traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria ele tal maldade de fazê-lo retornar a este mundo, uma vez que deste mundo, meu filho está livre para sempre. Você acha mesmo, mãe, que o sucesso publicitário dela é para se comparar com o nome dela publicado no livro da vida? Seu olhar está enterrado neste mundo e por isso fica impossível para você hoje alegrar-se na glória de Deus. Entretanto, eu lhe digo, se tais perdas não nos projetarem para Deus, pelo menos pelo afeto eternizado por filhos que já se foram para a casa eterna, pergunto, quando então se amará a eternidade ainda vivendo nesse mundo? Será que um crente só deseja e celebra a eternidade quando o câncer já comeu
tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor sem cura neste mundo? Ora, se é assim, Deus ainda não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê sua filha em glória. E portanto, ao chorar, chore por você, mas não chore por ela. Posto que se ela visse você lamentando a glória dela, ela lhe diria: mamãe, você não viveu para minha felicidade, então por que se entristece com a minha plenitude em Deus? Além do que já disse, não tenho nada para dizer a ninguém e nem a você, minha amada irmã, no Evangelho e no luto. Entretanto, sei que somente o Espírito Santo pode tornar alguém apto para discernir e se consolar com tais realidades invisíveis. Oro por você, por sua casa, oro pelo seu genro, oro para que vocês se gloriem na esperança da glória de Deus, conforme se mande que seja para quem de fato crê em tudo que confessa, como fé em tempos de bonança. Recebam o meu amor e a minha solidariedade. Nele, que ama os nossos filhos, mais do que em nosso egoísmo, a gente consegue conceber o que seja o amor. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Jacó voltava a Padã, para sua tristeza, a esposa que ele tanto amava morreu. Raquel morreu no meio do caminho. Raquel morreu quando eles estavam a pouca distância de Efrata. Jacó sepultou Raquel no meio do caminho. Coisa muito triste é perdermos amigos no meio do caminho. Sabe, gente, por que Deus leva pessoas tão cedo? Pelo mesmo motivo que Ele leva pessoas que estão com 60, 70 e 80 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é basicamente o que o Caio Fábio disse para essa mãe. Que a gente não consegue entender. E por isso a gente sofre tanto. Lá no mês de maio eu vou começar a pregar sobre o céu. E quando a gente começar a falar sobre o céu, a gente vai entender um pouco mais isso. Por que que Deus leva crianças, jovens? Meus irmãos, por mais que pareça mentira, nós não somos desse mundo. Nós vamos para o céu. Uns com 4 anos, outros com 85. Nós não somos daqui. Nós não nascemos
para ficar aqui. E se você lembrar ou pensar o que é a eternidade, não faz muita diferença se você morre com 30 ou se você morre com 70.